bem mais precioso. O Senhor é o nosso bem maior, é tudo que temos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque você nos amou primeiro. Você nos amou primeiro. Como somos gratos por ter o Senhor nas nossas vidas. Nós escolhemos a boa parte. E essa parte não nos será tirada. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Fala com quem está do seu lado. Diga para essa pessoa linda que está do seu lado: que bom que você veio. Glória a Deus. Aleluia. Esse é um lugar de milagres. Não, você não entendeu. Esse é um lugar de milagres. Não é só um jargão que a gente diz para te animar. E às vezes você deve ter ouvido várias vezes, né? Que você não vai sair da mesma forma que você chegou. Mas, irmãos, essa é a verdade. Talvez você não tenha chegado tão bem nesse lugar, mas você vai sair renovado. Amém? Glória a Deus. Então eu queria, primeiramente, saber quem está aniversariando, ou quem aniversariou essa semana. Aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. A gente quer só um motivo para orar pela sua vida. Só se ele exclusivo. Você pode estender sua mão para cá para a gente orar por essa mulher de Deus maravilhosa. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida da Ciele. Obrigada, Pai, por aquilo que você já iniciou na vida dela. Mas sabemos, Pai, que há muito mais para ela desfrutar nessa nova estação. Obrigada, Pai, pelos desejos do coração dela sendo satisfeitos em Ti. Em nome de Jesus. Obrigada por uma jornada leve. Obrigada por esse tempo sendo ainda mais favorável. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que ela tem desejado chegando. E aquilo que ela não tem desejado, ela nem pensou e nem orou, vai se manifestar também, para que a alegria dela seja completa. No nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas. Presente da nossa igreja, igreja maravilhosa. Amém, gente? Ontem nós tivemos uma ação evangelística lá na igreja do Promorá, né? E muitas vidas foram alcançadas naquele lugar. E nós temos um vídeo com os melhores momentos. Fica atento. A Secretaria de Missões da Igreja Verbo da Vida Teresina está realizando uma ação evangelística aqui no bairro Promorá. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression,
nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Igual o Silvio Santos, vai você pra lá, vem você pra cá. Agora você vai ficar atento à programação da nossa igreja com o Verbo News, tá bom? (6 de julho, culto de celebração. Está começando mais um Verbo News. Aqui você acompanha toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal. E com certeza aguardaremos você em um dos nossos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo, para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No mês de julho, o Bodas está preparando uma viagem no tempo para os casais apaixonados viverem algo inesquecível. Prepare seu melhor look vintage, aqueça o coração e venha viver uma noite de puro amor e nostalgia no Bodas, em ritmo retrô. Será um tempo especial para noivos e casados e acontecerá no dia 12 de julho. É neste sábado, aqui na igreja. Bodas em ritmo retrô, no compasso de um amor que não sai de moda. Passe no balcão de informações e garanta já o seu passaporte. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Tony Cook, é o livro Magnífico Jesus. Você anseia ter um encontro íntimo com Jesus e abraçar a plenitude de vida que ele prometeu? Deseja conhecer Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como seu Senhor, sempre presente, aquele que vive para sempre? Em um mundo onde as descrições culturais de Cristo costumam ofuscar a verdade bíblica, é hora de redescobrir o Jesus das Escrituras, a pedra angular da nossa fé. Prepare-se para ter os seus olhos abertos para uma visão grandiosa e inigualável do Messias. Conheça Jesus intimamente e viva em sua liberdade abundante. Então, não perca mais tempo. Passe-se hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Você ficou atento, né? Aí nos avisos. Sábado que vem a gente vai ter, eu já me incluindo, pela fé, Bodas Retrô, no compasso do amor. Amém? Então, no balcão de informações, ao final do culto, você pode ir lá e adquirir teu passaporte, né? O passaporte do casal, né? Para noivos e casados. E vai ser maravilhoso, eu creio. Não vou estar aqui, mas eu creio. Amém, gente? Então, vamos adorar o Senhor por meio dos nossos dízimos e
das nossas ofertas, amém? Amém, gente? Você pode abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 7. Aleluia. A Bíblia fala assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sabe, irmãos, existe uma proposta no nosso coração, no nosso espírito, para aquilo que nós devemos dar ao Senhor. Às vezes, no meio dessa proposta, né, vai se levantar uma voz, e essa voz não é a do Espírito, não é a voz de Deus, é uma voz externa que diz: vai faltar, é melhor você dar menos, ou é melhor você nem dar. Irmão, saiba discernir, seja rápido para discernir. Essa voz não é a de Deus. Deus não deseja que você seja minado nas suas finanças. Pelo contrário, quando nós damos, nós estamos semeando, entendendo que haverá uma colheita. Nós damos porque somos gratos, nós damos porque amamos ao Senhor. Nós damos porque é um princípio bíblico. E para cada princípio cumprido, existe um resultado. Amém? Então, aquilo que está proposto no seu coração, seja fiel. Exatamente aquilo que está proposto no seu coração, seja fiel. Comece a abafar as vozes que se levantam nesse momento, no momento de dízimos e ofertas, entendendo: Pai, você é muito mais importante do que o meu salário. Você é muito mais importante do que aquilo que tem na minha conta. Você é muito mais importante do que aquilo que eu vou precisar passar durante esse mês. Entendendo que aquilo que chegou nas suas mãos foi o Senhor quem fez chegar. Como Ele não dará o restante dos dias? Como Ele não dará o seu sustento? Amém? Então, a Bíblia fala que a gente não deve dar nem com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, dê com alegria, irmãos. Envolve a alegria nesse momento. Não vem com pesar, não vem com aquela cara de prejuízo, mas entendendo: Pai, eu te amo, por isso eu te dou. Amém? Então, você vai ter a oportunidade de fazer isso por meio do Pix, que é o CNPJ da nossa igreja, está aparecendo aqui no telão. Nós podemos fazer também por meio de cartão de crédito e débito. Nós temos as nossas tesoureiras lá atrás. As tesoureiras lá atrás, elas não são lombarde não, viu? Que ninguém vê, elas estão lá atrás. Então você pode chegar lá e fazer a sua oferta, o seu dízimo. Você pode também fazer de uma maneira mais tradicional, que é o dinheiro em espécie. Coloca aí no envelope que está à frente da sua cadeira. Você que está nos assistindo, você também faz parte desse momento, se envolve com essa ação, se envolve com esses princípios e cumpre princípios. Tem um QR Code aparecendo aí na sua tela, tem o nosso Pix, que é o nosso CNPJ, mas não deixa de participar, já que você está cultuando ao Senhor da sua casa, por algum motivo. Então, participa desse momento, porque a gente não deu uma pausa no culto. Amém? Dízimos e ofertas, esse momento faz parte do nosso culto. Amém? Então, você pode participar, honrando ao Senhor, cumprindo esse princípio e com alegria. Amém? Vamos orar? Levanta a tua mão se você vai fazer pelos meios eletrônicos. Levanta teu envelope se você vai fazer pelos meios tradicionais. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que você faz chegar nas nossas mãos. Nós queremos te agradecer e queremos reconhecer que você é o nosso sustento, você é a nossa fonte inesgotável. Não temos falta de coisa alguma. O Senhor é a nossa suficiência, é o nosso shalom. Muito obrigada por tudo que você tem feito até aqui, mas sabemos que desfrutaremos de muito mais coisas, no nome de Jesus, amém. Sai do teu lugar com alegria, venha ofertar. Estão vindo tempos de refrigério, de alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra, estão chegando.
domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre tudo. O teu nome é maior. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. O teu povo canta, o teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Tu sempre serás. Tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Senhor, nós te bendizemos nessa tarde. Nós exaltamos o teu santo nome, Senhor. Porque o Senhor é tão bom. A sua palavra é a verdade. A sua palavra é fiel. A sua palavra é eficaz. A sua palavra é poderosa, Senhor, para fazer exatamente tudo aquilo que o Senhor diz que ela vai fazer. Senhor, nós te bendizemos nessa tarde, levantamos as nossas mãos santas para adorar o único que é digno de toda adoração, o único que é digno de receber a nossa adoração, de dizermos que o Senhor é bom, que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso, que não existe, Senhor, outro igual a ti, não existe outro além de ti. Você é o Rei das nossas vidas, o amado das nossas almas. Você é aquele, Jesus, em quem nós sabemos que podemos confiar. Você é maravilhoso, magnífico, maravilhoso, o amor das nossas vidas, aquele que não considerou o nosso pecado, o nosso passado, a nossa vida. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não considerou as nossas iniquidades, mas com amor o Senhor se apegou a nós. Por isso o Senhor nos pôs a salvo. Aleluia, não éramos dignos, mas o Senhor nos tornou dignos. Não merecíamos, mas o Senhor nos tornou aquilo que sempre foi o projeto de Deus para as nossas vidas. Filhos amados, em quem o Senhor tem prazer. Ah, Senhor, nós te exaltamos. Nós te reverenciamos. Onde nós estaríamos, Senhor, se não fosse o Senhor? Essa é a melhor vida que nós poderíamos ter, Senhor. O Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Ah, Senhor, muito obrigada pelo seu amor. Muito obrigada por sua bondade.
Muito obrigada, Senhor, por tua fidelidade. Muito obrigada, Senhor, por esse lugar, por essa palavra. Se nós levantamos hoje é por causa de Ti, Senhor. Se nós estamos aqui é por causa de Ti. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos é por Ti, Senhor, é para Ti. É para que o Teu nome seja engrandecido através de nós. É para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Aleluia. Obrigada por essa unção. Muito obrigada. Nós recebemos. Nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra, Senhor. Nós recebemos da Sua unção que faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, por esse culto. Vamos sair daqui transformados. Nós cremos nisso. Porque é impossível nós estarmos num ambiente como esse, recebendo do Senhor, diretamente do Senhor, que a gente permaneça do mesmo jeito, da mesma forma. Eu sei que essa é uma tarde de renovo da sua parte. Eu sei também, Senhor, que essa é uma tarde onde rotas serão transformadas. Decisões assertivas serão tomadas. Algumas pessoas vão recalcular as suas rotas. Alguns ajustes serão feitos. Mas a certeza que eu tenho, Senhor, no meu coração é que nunca mais seremos os mesmos. É que avançaremos com mais velocidade, com mais firmeza, com mais constância para o plano e o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Quem crê? Amém. Aleluia, graça e paz, queridos, boa tarde. Gente, muito obrigada, vocês são um sucesso, amém? Que honra e que privilégio estar aqui com vocês. Vocês estão aqui? Estou na igreja Verbo da Vida Teresina. Aleluia, que honra, né, queridos? E que privilégio nós temos de estarmos em um ambiente como esse, onde a nossa vida ela é de fato transformada. Eu quero dizer para você que a gente só sai de um ambiente onde a unção está disponível. Nós só saímos de um culto e de um ambiente como esse da mesma forma se a gente quiser. Sabe, por onde Jesus passava e onde Ele estava, e a sua palavra estava sendo ministrada, e a unção do Senhor estava lá, disponível para fluir através de Jesus, para alcançar as pessoas, para transformar a vida de cada uma delas, queridos. Mas sabe que existiam pessoas que passavam por Jesus e nada na vida delas acontecia? Aleluia! Não é porque Jesus não tinha poder, não é porque Jesus não queria, não é porque Jesus tinha os seus preteridos, seus preferidos, não. É porque existiam pessoas que estavam buscavam Jesus, buscavam aquilo que Jesus estava oferecendo, mas elas estavam ali, queridos, porque sabiam que existia algo da parte de Deus, que ia fluir através da vida de Jesus para alcançar a vida delas. Eu não canso de citar aquele texto que fala da mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia fala, né, que ela estava padecendo de uma enfermidade há muito tempo. Ela já tinha gastado tudo quanto ela tinha. Eu acredito que aquela mulher ela estava emocionalmente abalada, fisicamente desestruturada. Ela já tinha recebido muitos não, gente. Quem nunca recebeu um não? Quem nunca esteve diante de uma necessidade? Quem nunca esteve diante de uma decisão importante? Quem nunca esteve no meio de uma tempestade? Quem nunca esteve, queridos, em um lugar onde precisava de uma resposta imediata da parte de Deus? Aleluia. E aquela mulher estava assim. Porque a Bíblia fala, eu ainda nem comecei a mensagem, mas eu quero trazer isso para os nossos corações, para que a gente não venha para a igreja como um ato religioso. Porque sou crente, estou carregando uma Bíblia, está lá no meu Instagram, na minha bio, cristã,
@verboteresina. É claro, as pessoas precisam ver a quem pertencemos, com quem estamos aliançados, de fato, de qual reino nós fazemos parte e naquilo que nós estamos envolvidos. É preciso ser visto, de fato. Mas sabe, a gente não pode vir para a igreja só porque a gente diz que é crente. Não, queridos, nós precisamos vir para o culto primeiro com a consciência de que a gente está vindo adorar a Deus. Porque Ele nos salvou, Ele enviou Jesus, a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. Nós estamos aqui, queridos, cumprindo um princípio da palavra de Deus, sabendo que viemos aqui adorar o Senhor. Mas eu quero dizer para você que Ele é um bom Pai. E que Ele é o maior interessado em fazer com que nós sejamos bem-sucedidos nessa terra. E o bem-sucedido, não se ilude não é só a questão da área financeira. Está incluso a área financeira, faz parte, pagamos contas. Nós precisamos cuidar da nossa vida natural, gerenciar e administrar bem as nossas riquezas, aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, mas essa é uma parte. Quantas pessoas são milionárias, queridos, mas elas não têm um lar. Elas não têm uma família. Elas não têm o socorro bem presente do Senhor porque ainda não fizeram essa aliança com o Senhor. O que eu quero dizer para você? Não vem para o culto apático. Não vem para o culto pensando que é mais um culto, que é mais um dia. Não se arruma, não se ajeita para o culto de forma automática, porque é possível a gente entrar no automático. Hoje tem culto, vou lá receber do Senhor. Aí chega, sabe, como se estivesse num clube. Não, nós não estamos num clube, queridos. Nós fazemos parte do reino de Deus. E aqui o Senhor vai fazer os ajustes necessários à nossa vida. Vai nos impulsionar. Vamos receber da parte de Deus? Vamos receber muito, gente. Porque eu sei o que a gente sempre fala sobre isso. Eu sei o que é você chegar quebrado dentro de um culto, devendo até os cabelos da cabeça. Eu sei o que é você chegar em uma condição de enfermidade. Eu sei o que é você estar debaixo de pressão. Mas sabe, a gente sai daqui transformado quando a gente não considera esse lugar comum. Que não é só esse lugar físico. É esse ambiente que foi preparado da parte de Deus para nos alcançar. Nunca se esquece disso. Tu está sentado aí nessa cadeira, não é por acaso. Deus está querendo alcançar a mim e a você. Transformar a minha e a sua vida. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós, irmãos. Deus tem uma chamada. Você vai sair daqui consciente. Deus tem um plano e um propósito para mim e para a sua vida. Existem pessoas que só vão ser alcançadas através de você. E Deus conta com você. Para isso, você precisa estar consciente. Acolhe a palavra de Deus. Não considere isso aqui só, está muito quente, está muito frio, está muito claro, o som não está muito bom, a cadeira não está muito acolchoada, fulano está conversando na frente. Não, torna esse ambiente um ambiente onde você tem reverência por aquilo que o Senhor está fazendo. Por aquilo que o Senhor vai fazer. Eu sei que a gente muitas vezes vem de uma semana cansativa. Muitos desafios, muitas circunstâncias. Quem não tem, queridos, mas esse é o momento de nós recebermos da parte do Senhor. Torna esse o melhor momento da sua vida. Recebe mesmo aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Em Salmos, no capítulo 1, no versículo 1, nós vamos caminhar um pouco aqui sobre a palavra de Deus. Aleluia. O Senhor é bom todo tempo, né, gente? O que poderíamos dar ao Senhor por tanto bem que Ele tem nos feito? Quanto você está pagando por esse oxigênio maravilhoso que você está recebendo? Nada. Aleluia. A Bíblia diz assim em Salmos, no capítulo 1, verso 1. A partir do verso 1, eu amo esse texto. Ele fala comigo de várias formas, de diversas formas. E ministra muito ao meu coração em várias áreas da minha vida. A Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como é que esse homem é? O verso 3 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse texto fala tanto, queridos, sobre associação. Esse texto fala tanto sobre como é importante nós estarmos firmados na palavra de Deus. Quanto é importante, queridos, nós termos práticas espirituais correspondentes à vida que a gente decidiu ter no dia que dissemos sim para o Senhor. No dia que a gente levantou a nossa mão conscientemente. E a gente disse: Senhor, Deus, eu creio que você enviou Jesus para morrer naquela cruz no meu lugar. Eu creio que você carregou os meus pecados, as minhas dores. Eu creio que essa cruz era minha, que esse sofrimento era meu. Mas hoje eu decido fazer uma aliança com você. Hoje eu faço de você o meu único e o meu suficiente Salvador. Me receba como sua filha. Nesse momento nós fizemos uma aliança. E se fizemos isso de coração, crendo no nosso coração e falando com a nossa boca, a Bíblia diz que nesse momento nós nos tornamos filhos de Deus. Nosso nome é escrito no livro da vida, queridos. Deixamos de ser ímpios e passamos a ser justos. Aqueles que foram justificados pelo sacrifício de Jesus. Aqueles que pela fé recebem o sacrifício de Jesus. E esse texto, ele fala como os ímpios são e como os justos são. O que acontece na vida do ímpio e o que acontece na vida do justo. E que existe um comportamento que é requerido e esperado de nós como justos, como os filhos de Deus aqui nessa terra. Amém? E a Bíblia fala, queridos, no verso 3, eu gosto desse texto. Na parte do verso 3 ele diz, ele é como... Primeiro, no verso 2 ele fala que o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Nós podemos trazer isso, queridos, para a própria palavra de Deus. Os justos amam a palavra de Deus. Os justos, eles amam buscar a palavra de Deus. Isso me mostra, queridos, que a palavra, ela precisa ser o referencial para a minha vida. A palavra, a partir do momento que nós nascemos de novo e recebemos Jesus, segundo os Coríntios, no capítulo 5, verso 17, diz que nós nos tornamos uma nova criatura. A gente vai ler esse texto mais um pouco à frente. Mas sabe, a gente foi transportado de reino, passamos a ser filhos de Deus, passamos a fazer parte do reino de Deus. Isso não é qualquer coisa. E nós precisamos agora buscar a palavra de Deus como nosso referencial para toda a área da nossa vida. Meditar na palavra. Acolher a palavra, receber a palavra de Deus conscientemente. Eu não estou falando sobre algo de uma animação ou algo que nós vamos ouvir e que emocionalmente nós recebemos. Não, queridos, eu estou falando de algo consciente. De nós estarmos sentados nessa cadeira sabendo que a palavra de Deus, ela é a verdade. E ela está sendo ministrada para alcançar a minha vida. Para transformar a minha vida. Para que de fato eu esteja na rota que Deus sempre projetou para que eu estivesse. E não para que eu estivesse como se estivesse em uma cidade que eu não conheço, onde não tem o Waze, nem tem o Maps, e eu fique rodando em círculos. Porque às vezes existem vidas que estão assim. Pessoas que muitas vezes estão vivendo assim. Eu sei porque já vivi dessa forma. Você passar anos da vida vivendo do mesmo jeito. Eu não estou falando de ninguém, eu estou falando da minha própria vida. Um dia eu estive nesse lugar.
Eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tinha 18 anos de idade, mais ou menos. Eu não lembro se eu estava perto de fazer 19, se eu já tinha 18, sabe? Mas eu, de fato, vim decidir viver a palavra de Deus, acolher a palavra, decidir buscar a palavra, mergulhar na palavra, saber o que a palavra de Deus diz para mim. Quando eu tinha 23 anos, ia fazer 24. Estava grávida da Maria Elis. Então, quanto prejuízo houve para a minha vida e para o reino de Deus eu não conhecer o que Deus tinha escrito ao meu respeito. Quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, quando eu decidi, né? Naquele dia eu lembro, eu estava em uma igreja lá em Timon. Essa igreja, ela faz encontros chamados Encontros de Paz. E uma amiga tinha ido para esse encontro, eu não tinha ido. E ela disse, hoje vai ter a festa da paz, vamos lá. Aí eu disse, vamos. Aí eu fui. Aí o pastor começou a fazer o convite, né? Quem deseja receber Jesus, aquelas pessoas todas de branco, com balão, recebendo quem estava vindo do encontro. E as pessoas começaram a ir, aí a minha amiga viu que eu não levantei a minha mão, aí ela quis me dar uma ajudinha, né? E aí ela disse assim para mim, todo mundo tem o seu dia e a sua hora. Ela falou desse jeito, eu lembro como se fosse hoje. E aí, passado um tempo, o pastor continuou falando, né? E as pessoas vindo para receber Jesus. Aí eu decidi levantar minha mão, fui até a frente. Eu lembro que eu chorava muito. E o pastor falou assim, você sabe por que você está chorando tanto? No dia que a gente nasce naturalmente, o primeiro sinal de vida do bebê é que ele chora, né? Você está vindo de fato para a sua vida com Deus. Só que a partir desse momento, queridos, quando nós recebemos Jesus, há uma responsabilidade que todo justo, todo cristão deve ter. De buscar a palavra de Deus. De aprender e praticar aquilo que a palavra de Deus diz. De ter a palavra como referencial. E às vezes, gente, a gente acha assim, não, eu recebi Jesus, eu não tenho mais aqueles pecados de práticas morais, né? Não bebo, não fumo, não danço colado, né? E aí, então, você acha que está tudo certo. Começa a ir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e durante 5 anos, tudo que eu sabia na minha vida é que Jesus tinha me livrado do inferno. Só que, queridos, quando nós não renovamos a nossa mente com a palavra de Deus e alimentamos o nosso espírito, que é quem de fato nós somos, que é quem de fato está conectado com Deus, eu vou viver assim, como filho de Deus, como justo nessa terra, mas o resultado na minha vida não é de filho de Deus. É como se não tivesse diferença nenhuma na minha vida eu ter recebido Jesus ou não. Porque tudo que Jesus fez para mim foi me livrar do inferno. Mas essa não é a expectativa que Deus tem. Porque isso vai implicar no resultado que eu tenho. Porque a Bíblia diz no verso 3, no verso seguinte, o texto vai dizer, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Está vendo que existe algo da parte de Deus, que é esperado da parte de Deus, que a gente esteja de fato nessa rota, no plano e no propósito que Ele tem para a nossa vida, e que quando a gente não sabe o que a palavra de Deus diz, queridos, há um prejuízo. Há um prejuízo na minha vida, porque eu não tinha resultados, os problemas eram os mesmos. Costumo dizer, tudo ia mal, a única coisa que prestava era o casamento, graças a Deus. Não conseguia ter os resultados que a palavra de Deus diz. De fato, eu nem sabia que a palavra tinha esses resultados. Eu achava que a vida era assim mesmo. A diferença de eu ter uma aliança com o Senhor, uma diferença de eu estar plantado no reino de Deus, a diferença de eu ser crente, é só que eu ia para o céu. Não tinha nada para eu viver aqui. Havendo o quê? Prejuízos para a minha vida e prejuízos para o reino de Deus. Porque eu, de fato, nem sabia que eu tinha um chamado. Eu não sabia o que eram os dons espirituais. Eu não sabia nada dessas coisas, queridos. Mas sempre esteve na palavra de Deus, que Deus nos chamou para fazer algo nessa terra. Sempre esteve escrito lá na palavra de Deus que Ele nos deu o ministério da reconciliação, que através da nossa vida, pessoas vão ser alcançadas.
Estava lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, queridos, no capítulo 14, falando sobre os dons espirituais, muitas coisas que eu já carregava na minha vida, no sentido de que, quando nós temos uma chamada dos 5 dons ministeriais, aquilo já está dentro de você, você nasceu com ela. Então já existia muitas coisas, mas eu não conhecia. Eu não sabia que era de Deus, eu não sabia, pastor Fábio, que era uma ferramenta divina, eu não sabia que era Deus falando comigo. Eu não sabia que era Deus que queria me usar de alguma forma. Por quê? Pelo fato do conhecimento da palavra, queridos. E eu quero dizer para você, não se engana. Chamado de Deus não é só para quem tem um chamado nos 5 dons ministeriais. Deus conta com você para alcançar pessoas nesse lugar. Onde você colocar os seus pés. O que quer que você esteja fazendo, Deus quer te usar poderosamente nessa terra. E você vai buscar em muitas coisas. A gente vai achar, porque eu já estive nesse estágio também, que o resultado financeiro que você vai ter do seu trabalho é aquilo que vai te trazer plenitude. Você receber aquele canudo que você tanto lutou para agradar você e para agradar os seus pais. É aquilo que vai te trazer o resultado, a plenitude. Vai deixar o teu coração satisfeito. Vai fazer você dormir com plena consciência de que você está vivendo a plenitude de Deus. Eu quero dizer para você, não vai. O melhor lugar para nós estarmos, queridos, é no centro da vontade de Deus. É lá que as coisas funcionam. É lá que nós vamos ter plenitude. É lá onde nós vamos encostar a nossa cabeça no travesseiro e saber: hoje eu agradei o meu Pai. Hoje eu estou vivendo de fato o que Deus tem para a minha vida. Quando a primeira pessoa for alcançada através de você, seja você ministrando o novo nascimento, ou seja você impondo as mãos sobre ela, ou seja você sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, às vezes através de uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, discernimento de espírito, alguém sendo liberto através daquilo que você vai ministrar da palavra de Deus, aquele momento vai encerrar e você vai para a sua casa com o seu coração transbordando da alegria que já está dentro de você, consciente de que eu estou fazendo o plano, cumprindo o plano e o propósito que Deus tem para a minha vida. É desse lugar, queridos. Às vezes, essa caminhada vai nos levar para aquilo que naturalmente você pode pensar assim. Eu vou citar um exemplo. Eu lembro de uma pessoa chegando para uma das meninas que vieram de Fortaleza, que elas são daqui, amém, gente? E uma pessoa chegou para elas e disseram assim: meu Deus, como é que tu sai da capital de Fortaleza para vir morar aqui? Porque só alguém natural, só alguém que está olhando para o natural pode dizer assim: eita, lá é melhor do que aqui. Mas dentro delas, eu posso até imaginar, não as acompanhei no trajeto, vindo para cá, mas eu posso imaginar pelo convívio, pela vida que eu tenho com elas, a amizade, a irmandade, de que elas estão vivendo o melhor tempo de Deus para a vida delas aqui. Então não é o natural, não é aquilo que a gente está vendo naturalmente, não é aquele resultado natural. É o ser conduzido pelo Espírito, sabendo que nós estamos plantados no reino de Deus para dar o fruto que Deus já tinha preparado de antemão. Para trazer o resultado do reino de Deus para as pessoas. Naturalmente, é uma loucura sair de Fortaleza e vir para Teresina. Para elas, é a realização. É saber, eu estou a caminho do plano e do propósito para viver a plenitude de Deus. Aqui eu vivo e morro. Até que Deus dê a próxima direção. É nesse lugar que nós vamos ficar. Eu já ouvi isso delas. O que eu quero dizer para você é que é no centro da vontade de Deus. É nesse lugar. É plantados, é sabendo que nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito de Deus. E ninguém vai ser conduzido pelo Espírito, querido, se não souber a palavra de Deus. Se não aprendermos a palavra. É por isso que o texto diz, na lei, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. Você pode olhar quando o rio está seco, não tem folhagem.
As águas baixo fica só aquele monte de areia. Não tem folhagem, não tem árvore, não tem fruto. Mas quando está plantado no lugar certo, tem árvore, tem folhas e tem frutos. Tem resultados, quer dizer, aquilo que você está decidindo fazer a palavra de Deus. Obedecer às instruções do Espírito de Deus. A sua decisão de abrir mão da sua carne, de vir sentar para receber a palavra, de obedecer e seguir na direção que o Senhor te deu de estar servindo em um departamento, de cumprir o plano e o propósito do Senhor, abrindo mão dos escarnecedores, abrindo mão das rodas que não fazem, não te cabem mais, abrindo mão de você estar em lugares onde as piadas não cabem, é um lugar desconfortável. Deus está vendo que você vai dar bons frutos para o Senhor. Você está tomando a decisão certa. Não todo mundo está fazendo, mas já dizia a nossa mãe, nós não somos todo mundo. Nós somos diferentes, Amém. Abra aí, por gentileza, em Colossenses, no Romanos, no capítulo 2, no verso 1. Então, como eu estava falando para você, eu passei 5 anos dessa forma, né? Enquanto você abre esse texto, eu passei 5 anos vivendo dessa forma. E o que eu quero mostrar para você com esse texto é que se eu não acolho a palavra de Deus, se eu não sei o que a palavra de Deus diz, eu não vou dar frutos, eu não vou ter resultados, a minha vida vai ser um fiasco. Ainda que naturalmente pareça que a minha vida está boa, visível aos olhos naturais, não está. Então, eu passei muitos anos vivendo, por quê? Porque eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não cumpria os princípios da palavra de Deus. Mesmo não cometendo pecados moralmente considerados pecados horríveis. Não vivendo nas festas, nas bebedeiras, em meio de drogas. Entende? Estava vivendo com meu marido, os meus filhos. Mas não conhecia a palavra, queridos. E quando a gente não conhece a palavra de Deus, quando a gente não renova a nossa mente com a palavra de Deus, a gente não se mantém firme. A gente não cresce. Nós não temos os resultados. Vamos viver muito longe daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Lembra daquele texto que fala que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Esse texto nos mostra que Deus quer que a nossa vida só melhore. E não é só a financeira. A nossa vida emocional. A nossa vida física. Cumprindo o nosso chamado. Sabe, o nosso relacionamento, o nosso serviço ao Senhor. A criação dos nossos filhos. Eu lembro de uma situação, gente, antes de eu ler esse texto para você, eu lembrei agora. Eu passei uma situação com um familiar meu. Muita gente aqui acompanhou. E ele estava desaparecido. Sabe qual era a maior dor que eu tinha no meu coração? Era que eu não encontrasse ele vivo. E eu nunca tinha ministrado a salvação para ele. Era eu imaginar que essa pessoa que eu tanto amava, um dia eu não ia estar na eternidade com ele. Porque era uma pessoa que eu amava muito, que eu amo muito. Veja como é sério a gente conhecer a palavra. A gente obedecer e eu falei, Senhor, eu não quero, eu não aceito. Eu lembro de que naquele dia eu fui ao banheiro, no meio daquela tempestade. Eu fui ao banheiro e eu não tinha no meu coração que essa pessoa não ia chegar viva, né? Mas tudo naturalmente estava cooperando para que isso não acontecesse. E o Espírito Santo me lembrou de uma coisa. Se eu não tivesse conhecido a palavra, gente, se eu não tivesse feito rema, se eu não tivesse renovado a minha mente com a palavra, eu nem ia saber que era o Espírito Santo que tinha falado comigo. Eu nem ia saber das confissões de fé que eu já tinha feito a respeito da minha família. E o Espírito Santo me lembrou de uma das confissões de fé que eu mais faço. Em relação aos meus familiares. É que nenhum deles vão morrer sem receber a salvação. Eu não aceito perder nenhum deles para o diabo.
Então o Espírito Santo me lembrou de tantas vezes que eu fiz essa confissão. Não espere chegar a uma situação difícil, uma situação complicada, uma situação que naturalmente não parece ter volta, para você de fato aprender o que a palavra de Deus diz. Para você de fato se posicionar no reino de Deus. Essa vida aqui é muito curta diante da eternidade que nós vamos viver com o Senhor, gente. E o diabo está aí no nosso derredor, procurando a quem tragar. Ao final, muita gente sabe, né? Essa pessoa apareceu, louvado seja Deus. E eu tenho orado, eu tenho declarado a palavra, eu tenho vivido a vida que o Senhor me chamou para fazer. E eu sei que está perto. Essa pessoa vai estar aqui, servindo ao Senhor, eu creio nisso. Romanos, no capítulo 2, no versículo 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No verso 1, o apóstolo Paulo fala, queridos, como nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício. Como a gente deve viver. Como crentes de verdade. Como filhos de Deus. A gente sabe o que a palavra de Deus diz ou a gente está só vindo para o culto? A gente está cumprindo só um ato religioso, uma liturgia, colocando a Bíblia, fazendo a nossa selfie, mas a Bíblia não está no nosso coração? Não, queridos, a palavra precisa estar no nosso coração. Eu preciso meditar, renovar a minha mente. Existe sim, como o texto, o final do texto, muita gente diz, eu sei, eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas sabe que é necessário que nós tenhamos um posicionamento, práticas espirituais que correspondam a essa vida boa, perfeita e agradável que Deus tem para as nossas vidas. De fato, é bom, perfeito e agradável. Mas existe um sacrifício vivo que nós precisamos fazer, e não é sacrificar animais, é nós colocarmos a nossa carne no lugar. É nós renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus, alimentarmos o nosso espírito, praticarmos a palavra, sujeitarmos a nossa alma, que é onde estão as nossas ideias, onde estão as nossas emoções, aquilo que a palavra de Deus diz. E aí sim, eu vou viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Quando nós nascemos de novo, eu queria falar um pouco sobre isso. Existem 3 tipos de homem. O irmão Reagan fala bastante sobre isso nos seus livros. A gente também aprende isso no Rema, como ser guiado pelo Espírito. Em Justiça também nós aprendemos sobre isso. Em Realidades da Nova Criação, existem 3 tipos de homem. Existe o homem natural, aquele homem que nunca recebeu Jesus, aquela pessoa que nunca fez a aliança. E antes que você pense e diga no seu coração, eu já recebi Jesus desde que eu nasci. Eu quero dizer que isso é um sofisma que o diabo coloca na cabeça das pessoas. Porque Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quantos me receberem, serão feitos filhos de Deus. Está lá em João, no capítulo 1, no verso 12. Então, eu preciso sim receber Jesus. Você pode já crer em Jesus. Você já pode crer que Ele é o Filho de Deus. Você já pode crer que Ele morreu na cruz. Mas para, de fato, nós o recebermos e termos uma aliança com Ele, nós precisamos confessá-lo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Como Romanos, no capítulo 10, no verso 9, diz. Então, esse homem natural é esse homem que nunca fez essa aliança. Ele nunca falou, crendo no seu coração, que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. O homem carnal é aquele que já recebeu Jesus. Ele fez a oração de todo o coração, mas ele não renova a sua mente com a palavra de Deus. Ele não sabe o que a palavra de Deus diz. E era assim que eu estava vivendo durante aqueles 5 anos. Eu estava vivendo como alguém que não tinha aliança. Por quê? Porque eu não sabia aquilo que a palavra de Deus dizia ao meu respeito. Como que você diz que não sabia se você disse que você ia para a igreja? Eu ia para a igreja, queridos, como um ato religioso. Eu ia para a igreja sabendo assim, crente tem que ir para a igreja, crente tem que se batizar e crente tem que ceiar.
mas não lê a palavra, não sabe o que a Bíblia diz, não sabe o que é o batismo, não tem uma vida correspondente, não cumpre os princípios da palavra de Deus, não dizime nenhuma oferta. Entende, gente? O que acontece? É uma ovelha, um filho de Deus que está como uma presa propícia para o diabo. Não para levar para o inferno, mas para destruir a vida que a pessoa tem. Porque imagina o que é 5 anos perdido, queridos. Você vivendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Aí para arrematar assim com aquele laço de gado, vem uma enfermidade. Aleluia. Só que quando a enfermidade chegou, eu já vinha há um tempo começando a aprender a palavra de Deus. Não sabia muitas coisas. Não sabia muito, mas eu estava numa sede insaciável pela palavra, de buscar ao Senhor. E eu quero dizer para você, gente, é possível nós estarmos sentados, esquentando um banco, mas sem viver aquilo que de fato Deus tem para as nossas vidas. É possível. A gente até está servindo. Esses dias eu estava falando, o serviço, ele é, queridos, uma forma de nós exercermos e demonstrarmos a nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nossa vida. Mas o serviço, ele não substitui a nossa vida com Deus, as nossas práticas espirituais. Porque no dia do sufoco, a gente não vai dizer, olha aqui meu serviço, diabo. Estou servindo em A, em B, em C e D. Não, queridos. No dia do sufoco, no dia da pressão, no dia do deserto, o que precisa sair de dentro de nós é a palavra de Deus. A gente vai dizer, Satanás, aqui você não toca. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não aceito enfermidade. Eu não aceito falta. Eu não aceito morte. No dia da pressão, você vai dizer, espírito de morte, vai embora agora. Em nome de Jesus, eu proíbo você de tocar em A, de tocar em B, eu falo com você, me ouça, vai embora agora em nome de Jesus. Na minha casa não, no meu casamento não, nos meus filhos não, nos meus negócios não, Satanás, você é um perdedor. Mas só fala assim, queridos, quem conhece a palavra de Deus. Nós só nos posicionamos na autoridade que nós já temos, se soubermos que temos essa autoridade. Se de fato temos uma aliança. E o homem carnal é aquele que não renova a mente com a palavra. Sabe, é aquele crente que já recebeu Jesus, aquela pessoa que já recebeu Jesus. Mas ninguém sabe que ela já recebeu Jesus. No trabalho o povo diz, e tu é crente a te virar na igreja domingo? Nunca imaginei, passada estou. Por quê? Porque, queridos, quando nós de fato temos uma vida com Deus, e eu quero dizer para você que não é só aquilo que você está fazendo que as pessoas estão vendo. Porque como eu ouvi esses dias numa conferência, você pode esconder de todas as pessoas, mas quem precisa ver está vendo. Quem precisa saber está sabendo. Entende? Então, a gente precisa, de fato, ter uma vida que respalde a aliança que nós fizemos. Você disse sim para o Senhor? Honre esse compromisso. Honre esse compromisso com a sua vida. Honre esse compromisso com as suas práticas. Honre esse compromisso sujeitando a carne, porque o homem carnal, ele não sujeita a carne. É aquela pessoa que diz para você que é crente, mas você diz assim, aquele crente ali, vou lhe dizer. Só que Deus não nos chamou para sermos homens carnais, nos chamou para sermos espirituais. Que é aquela pessoa que recebeu Jesus, que fez uma aliança, que é crente de verdade. Esse é o tema da ministração, crentes de verdade. Sabe, plantados na palavra de Deus, firmados nos planos de Deus. Não estou dizendo para você que esse crente não erra e não falha, porque a própria palavra diz que aquele que diz que não peca se faz mentiroso. Mas sabe, queridos, mas não é aquela pessoa que tem uma vida vivendo, pecando deliberadamente. Como se não tivesse nenhuma aliança, inconsciente do reino de Deus, da presença que habita dentro. E a Bíblia fala, queridos, que nós não podemos abandonar nesse texto, no capítulo 12, no verso 2, no verso 1, que a gente precisa apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Senhor, eu queria dar naquela pessoa, mas eu não vou dar, porque eu tenho uma aliança com o Senhor.
Pai, eu queria dizer 1000 caracteres, mas eu não vou dizer, Pai, por obediência ao Senhor, por eu me sujeitar ao seu Espírito. Eu sei que eu estou vivendo uma injustiça, Pai, mas é o Senhor que me justifica. E eu sei que no tempo certo a verdade vai vir à tona. Eu não vou corresponder à investida. Queridos, quando nós conhecemos a palavra de Deus, a gente sabe que o diabo vai levantar N coisas. N situações para nos impedir de avançar. Sabe aquela coisa que muitas vezes a pessoa não consegue romper. Quem nunca esteve? Não, eu vou para todos os cultos, eu vou para determinado lugar, eu vou para a conferência, eu vou para isso e vou para aquilo. Aí levantam a circunstância, não consegue. Eu estava falando com uma pessoa que ela disse para mim que via para o culto, né? Há um tempo atrás. E aí aconteceu uma situação. Aí ela disse que não ia poder vir para o culto porque o menino estava com febre. Eu disse, mulher, deixa eu te dizer, impõe as mãos sobre esse menino. Creia que ele é curado. Dê a dipirona. Vá para o culto. Quando ele botar os pés lá, acabou. Assim ela fez, porque o diabo já aprendeu como é que ele ia fazer. Não, eu já sei. Toda vez que tiver um culto, uma coisa, eu vou botar uma febre no menino que é para não ir. E assim foi feito, quer dizer, ela pegou e disse, quer saber o que tu está dizendo? É assim mesmo. O diabo precisa saber, que ele não te para. Ele precisa saber que não é ele que determina o que você vai fazer. Que não é ele que dita como você vai viver os seus dias. Que não é ele que determina o que você vai fazer ou não para o Senhor. Bote ele no lugar dele, debaixo do seu pé. Satanás, você pode estar chovendo o que for. Não sou de açúcar, vou para o culto. Amém, gente? Eu lembro que uma vez eu via ministrar num culto de quinta-feira. Foi das primeiras vezes que eu fui escalada, muitos anos atrás. E aconteceu um acidente com a Maria Elis na escola. Fui buscar a menina, a mesa virou em cima dela, caiu na mão. E o diabo na minha cabeça. Fala com o pastor que tu não vai pregar, não te disse que tu não ia? Aí eu, aqui, né, orando em outras línguas, porque eu quero lhe dizer, se você é crente, se você não ora em outras línguas, está no tempo. O tempo é esse, viu? Não é para o céu, não, é para agora. Fiquei orando em outras línguas, disse, Maria Elis, nós vamos para casa. O que você quer? Você quer ir logo para o médico? Ou para a gente depois ir para a igreja? Como é que você quer fazer? Mãe, eu quero dormir. Tá bom, minha filha, vamos almoçar, dormir. Depois a gente vai para o médico, do médico a gente vai para a igreja. E a gente foi cantando. Quando a gente estava indo para o hospital, eu ia cantando uma música do Marcos Freire. Nada vai me parar. Oh. E o diabo, ela vai operar o dedo. Quebrou o dedo. E o diabo no meu ouvido. Quem lembra que eu tinha um caminhãozinho, uma Towner? E eu dentro dessa Towner, no ar-condicionado, sem ar-condicionado, 3 horas da tarde. Oh, glória. Tudo passa, gente. E eu ia, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, o mal não pode me parar, ele não vai me resistir. Diabo, você vai ter que fugir. Não vai dar nada, na mão da Maria Elis não tem nada. E assim eu fui. Lá eu fiz, querido, foi exatamente como aquilo que eu tinha declarado. Mas eu pergunto para você, se eu não tivesse sentado e aprendido o que a palavra de Deus diz, eu tinha ficado lá mesmo. Tinha quebrado, o dedo ia estar quebrado, ia ter que fazer cirurgia, gastar tempo fazendo fisioterapia, não ia vir para o culto e o diabo já ia saber que existia um modus operandi que ele poderia me parar. Mas eu mostrei para ele que ele não me para. E eu disse, ainda que ela tenha que fazer cirurgia, eu vou com a menina para a igreja, de lá eu volto para o hospital, mas eu vou cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Aleluia. É para isso que nós precisamos renovar a nossa mente, sabe? Porque o dia mal chega, queridos, circunstâncias chegam. Mas nós precisamos estar como os Salmos, no capítulo 1 diz, plantados, firmados. E isso não é um lugar físico, é um lugar espiritual, posicionado na palavra de Deus, sabendo o que a palavra de Deus diz a meu respeito, sabendo aquilo que Cristo estabeleceu para mim, sabendo aquilo que o Senhor conquistou para mim. Amém? Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, nós já estamos quase encerrando. O Senhor é bom. O Senhor é bom, gente. E o diabo não presta, eu quero que ele exploda. Ele que me aguente.
Eu vou viver e vou contar os feitos do Senhor. Eu vou avançar para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Essa igreja vai avançar, vai crescer, vai prosperar, vai marcar a vida de muitas pessoas. Olha, eu quero dizer para você, essas muitas pessoas estão inclusos os seus familiares e os seus amigos, que estão espalhados por essa cidade e serão alcançados pela palavra da fé. Amém, gente? A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 1, verso 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um dia nós estávamos debaixo de um governo ditatorial do diabo, onde ele mandava e a gente não tinha opção. Era o império das trevas. Quando não tínhamos a aliança, quando não tínhamos dito sim para o Senhor, mas a Bíblia diz que Ele nos transportou. Quando Ele fez isso? Na cruz. E quando isso aconteceu na minha vida, no dia que eu disse sim para Ele, nesse dia você saiu desse lugar debaixo dos pés do diabo, onde Ele dizia como ia acontecer as coisas na sua vida, onde Ele dizia como a sua vida ia ser. Mas você fez uma aliança com o Senhor e você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Lá, quem manda é papai. Lá nós temos um pai que tem cuidado de nós. Lá existem realidades que foram conquistadas para nós, que por meio da renovação da nossa mente, nós vamos viver aquilo que o Senhor já conquistou para nós, não é o que Ele vai conquistar. Nós vamos viver as bênçãos com as quais Jesus já nos abençoou. Nós vamos desfrutar, não, queridos, nós não recebemos Jesus e estamos aqui lutando, guerreando para sermos abençoados, para vivermos no padrão. Não, queridos, nós recebemos pela fé aquilo que Jesus já conquistou. Uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida de sucesso, onde a gente faz as coisas e elas dão certo, onde os nossos filhos estão plantados no reino de Deus como flechas e vão alcançar muito mais pessoas do que nós. Onde nós vamos ver, queridos, por aí está se dizendo algo, nosso padrão mudou. Quando ele diz assim que nós fomos transportados, ele está falando, sabe o que, queridos? Que o nosso referencial não é mais o inferno. O nosso referencial agora é o céu. O inferno está dizendo como os filhos vão viver. O inferno, na verdade, está dizendo que nem é mais para ter filhos, sabe? Mas o nosso referencial mudou. A nossa descendência serão bendita nessa terra, queridos. Os filhos dos nossos filhos serão abençoados. Nós vamos nos deleitar e vamos ver os planos do Senhor se cumprindo na nossa descendência. Não serão perdidos, não ficarão nas drogas, não serão falidos, não serão fracassados. Não é uma geração emocionalmente instável, não. Os nossos filhos são saudáveis, são poderosos nessa terra. Eles vão desfazer as obras do diabo. Se prepara para você ver os seus filhos avançando de forma veloz, constante, sem olhar para trás, sem se desvirtuar dos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Aleluia! Que negócio é esse da gente olhar para o que o inferno está dizendo? Como se fosse o nosso referencial. Não, o nosso referencial agora é o céu. O inferno está dizendo: homens, meninos e meninas, minha gente, o inferno está dizendo, uma mulher apresentando a vida sexual para sua filha de 14, 15 anos. Para se corromper, é isso que o inferno está dizendo, mas o céu está dizendo, vão casar em santidade. Vão se casar com um homem de Deus, vão se casar com uma mulher de Deus, seus filhos serão benditos nessa terra, não se corrompem, não se vendem, homens de verdade, você está criando homens de verdade. Homens com força, homens com vigor, homens que entendem a proteção e a provisão divina que devem exercer. Você está criando filhos para o céu, não é filhos para o mundo. Você não tem esse negócio de dizer, não, o mundo vai ensinar. Não, aqui quem ensina é a palavra de Deus. E eu estou mostrando o que a palavra de Deus diz a eles. Você entende que ser crente de verdade não diz respeito só à sua vida? Porque se você não ensina o que a Bíblia de Deus, a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, o inferno está ensinando. Como viver no inferno?
Qual o padrão do inferno? Qual o padrão do mundo? A desestabilidade, queridos. A fraqueza emocional. Isso é resultado de um plantio no mundo. Meninos que não sabem ouvir não. Meninas que não sabem ouvir não. Instáveis emocionalmente. Por quê? Porque dentro de casa não houve um não dos pais. Você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso, não porque é da igreja. Porque se você diz que é da igreja, querido, seu filho não vai querer vir. Você tem que mostrar o que a palavra de Deus diz. Esse não é o nosso padrão, meu filho. O seu padrão é o padrão do céu, é o padrão de Deus. É o referencial da palavra de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, queridos, que nós já fomos redimidos. A Bíblia fala no verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Para finalizar, queridos, eu quero ler esse texto. E a gente encerra com ele, Mateus 7, no verso 24. Seja crente de verdade, amém? Saiba o que a palavra de Deus diz, esteja bem posicionado, esteja com seus pés bem firmados na palavra de Deus, esteja bem atento. A Bíblia diz que o diabo está no nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Não vacila não, crente. Não fica distraído não com as coisas dessa vida. Esteja com seus ouvidos espirituais bem treinados para quando você perceber uma coisa, você não precisa que algo natural te mostre. Pelo Espírito você vai perceber. Eu costumo dizer para os meus filhos, você pode até querer enganar os meus olhos naturais, mas eu vou dormir e Deus vai me revelar. Eu digo isso para eles desde pequeno. Eu vou dormir. Se eu acordar, eu vou sonhar. Deus vai me revelar. Eu sou do tempo da revelação, amém? Hoje nós vamos estar sensíveis e perceber pelo Espírito aquilo que está acontecendo. Mas sabe que sensibilidade vem por uma vida na palavra. Sensibilidade vem por uma vida de oração. Oração em outras línguas. Esse dia desse acidente que houve com a Maria Elis, queridos, o livramento que aconteceu na vida dela foi porque lá no trabalho do pai dela, Deus falou com ele. E ele começou a orar em outras línguas. Aquela pedra de mármore não virou no pescoço dela porque ele intercedeu, ele percebeu. Não brinca não. Vem consciente, vem com sede mesmo para a palavra. Vem com sede de receber do Senhor. Vem com sede nesse posicionamento. Aleluia. A Bíblia diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. E deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. E deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A grande diferença, queridos, os problemas foram os mesmos. As situações foram as mesmas. A diferença é que existia alguém que estava bem firmado na palavra, que não permitiu, por meio da palavra de Deus, que a sua casa desabasse. Aleluia. Saiba que você é mais do que vencedor sobre toda e qualquer circunstância que o diabo possa levantar. Que você tem autoridade no nome de Jesus. Que você tem o direito legal de usar o nome de Jesus. Amém? Que você tem o direito de se posicionar. É para você o melhor dessa terra. É para você o melhor de Deus. É para você o sucesso que há nessa terra. É para você casamentos benditos e saudáveis. É para você filhos saudáveis. O mundo está dizendo para o povo não ter filho. Não, crente tem que ter filho, gente. Aleluia. Ficaram desanimados, gente? Os filhos são a herança do Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Fica de pé, gente. Aleluia, você foi abençoado? Não, você já é abençoado. Você foi alcançado. Glória a Deus. Tem alguém nessa tarde que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você está aqui e você ainda não fez essa oração, essa aliança com o Senhor, e eu quero te dizer, a gente estava no evangelismo ontem, da Secretaria de Missões, na Ação Evangelística,
E eu falei várias vezes para as pessoas, olha, o convite que eu estou te fazendo não é para você fazer parte da minha igreja. Porque não foi a igreja Verbo da Vida que morreu por você. Quem morreu por você foi Jesus. Eu digo a mesma coisa para você, o convite não é para você vir fazer parte da igreja Verbo da Vida. Se você quiser, vai ser uma bênção. Mas o convite é para você fazer uma aliança com o Senhor. Se você não tem certeza da sua eternidade, se você partisse hoje e você não tem certeza para onde você vai, essa oração é para você. Tem alguém que deseja fazer essa oração? Aleluia. Levante sua mão, não fica com vergonha não. É para você. Esse é o melhor convite da sua vida. Tem alguém que deseja fazer essa oração reconhecendo? Eu sei que tem, gente. Aleluia. O Senhor está dizendo, venha. Eu estou batendo na sua porta. Abra. Tem alguém? Aleluia. Há alguém aqui nessa tarde que já recebeu Jesus? Enquanto eu faço os outros convites, você vai aí, ó, se preparando para vir até a frente. Há alguém aqui nessa tarde que já recebeu Jesus, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Se você é crente, recebeu Jesus, mas não ora em outras línguas, esse convite é para você. Nós temos irmãos aqui preparados para ministrar o batismo no Espírito Santo. Você vai chegar, vai sair daqui cheio do Espírito, fervoroso. A Bíblia diz, queridos, que quem ora no Espírito edifica a sua fé santíssima. Você está falando mistérios com Deus. A sua mente não entende, mas o seu espírito está sendo edificado. É para nós, crentes, oração em outras línguas. Tem alguém que deseja? Há alguém nessa tarde que deseja receber imposição de mãos e sair daqui curado? Se você tem alguma dor, algum diagnóstico, algum sintoma de enfermidade e deseja receber imposição de mãos, a Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tem alguém? Glória a Deus. O que a senhora tinha? Certo. A senhora tem algum diagnóstico? Sim. Amém. A Bíblia diz, como é seu nome? Dona Francisca, que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos. Eu vou fazer a minha parte e eu creio que isso funciona. Tudo que a senhora precisa fazer é crer também. Amém? Então eu vou impor as mãos sobre a senhora. A senhora não vai sentir mais essa dor. Essa dor acaba hoje. Porque Jesus já morreu carregando todas as dores e as enfermidades. A Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós já fomos curados. E eu creio no poder de Deus fluindo na sua vida, através da minha, em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, por saúde divina. Cumpra a sua palavra. Cumpra a sua palavra, Senhor, que diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Tudo funcionando perfeitamente como Cristo criou para funcionar. Toda dor, todo sintoma de enfermidade, tudo que estiver contrário à palavra do Senhor, ouça a minha voz, saia do corpo da Dona Francisca agora. Em nome de Jesus, toda inflamação, saia agora em nome de Jesus. Diabo, você é um perdedor na vida dela. Você é um perdedor, eu amaldiçoo todos os seus planos contra a vida da Dona Francisca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passou a dor? Diga, eu sou sarada e curada. Quando o diabo quiser trazer uma dor para a senhora vai dizer, eu sou sarada e curada. Amém? Glória a Deus. No final a gente ora aqui por ele, tá bom? Aleluia. Glória a Deus, queridos. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém? Glória a Deus, que palavra poderosa. Você foi alcançado?
Amém. Antes de fazer umas indicações literárias, eu queria saber quem está nos visitando nessa tarde. Você fizesse assim um sinalzinho com a sua mão. É a sua primeira vez na nossa igreja. Levanta a sua mão bem alto. Oh, coisa boa, coisa maravilhosa. Eu queria que você que está perto dessa pessoa, receba essa pessoa, dá um abraço nela, demonstra o seu amor pela visita dela. Aleluia. Aleluia. Amém, gente. Glória a Deus. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Você certamente foi alcançado por essa palavra, mas se você ainda não congrega numa igreja, né, vem congregar conosco. Mas se você já congrega em alguma igreja, manda um abraço nosso para o seu pastor, para a sua liderança. E sempre será uma honra te receber aqui. Nós temos algumas pessoas ali que vão te receber numa sala aqui ao lado. Serão só 5 minutinhos para te receber com a devida honra que você merece, tá bom? Acompanhe essas pessoas que estão levantando a mão lá. Você vai ser direcionado para essa sala. É rapidinho, mas não deixa de participar disso. Você vai ter algo para comer, algo para beber. Vai ter um presente da nossa igreja. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Aleluia. Gente, então vou indicar alguns livros, né, que vão complementar o seu estudo, né, com aquilo que você recebeu hoje. Então tem A Palavra Irresistível de Deus, de Kenneth W. Hagin. Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, do irmão Kenneth Hagin, o pai. Edifique Seu Fundamento, de Rick Renner. Você pode passar lá no nosso Verbo Shop e adquirir uma dessas literaturas, ou então as 3. Amém? Nós temos também lá no nosso hall, no Verbo Café, uma cantina preparada pelo Bodas, o departamento de casais da nossa igreja. E lembrando, no próximo sábado, dia 12, teremos aqui na nossa igreja o Bodas Retrô. Então você pode passar lá no balcão de informações, adquirir teu passaporte, né, para você estar presente aqui e desfrutar de tudo aquilo que eles têm preparado. Tá bom? Então, vá na graça e na paz, seja edificado, abençoado com essa palavra que você recebeu e recebendo também boas notícias da parte de Deus. Fique pronto, seu telefone vai tocar com boas notícias, em nome de Jesus.